Boa tarde. Bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Programa Conversalhada entrando no ar, 6 da tarde. Hoje com a presença aqui do nosso deputado estadual, Gabriel Souza. Gabriel, prazer te receber aqui. Fico honrado com a tua presença, com o teu tempo disponibilizado para a gente. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço aqui a oportunidade de conversar com os seus ouvintes, né? Não só no podcast, nos streamings, mas também no YouTube, né? Imagino que... Isso, a gente tem pelo YouTube e tem também no Spotify. Legal. Então, estou à disposição. Tá. Gabriel, assim, ó, um breve currículo, uma breve introdução, né? Tu és deputado estadual, né? Veterinário de formação, Sim, mestrado em Direito? mestrado em Direito. Continua. Sou o único veterinário brasileiro com mestrado em Direito. Pois é, isso aí... Não sei se o único, mas um dos únicos. Isso é algo que quando eu recebi a tua ficha ali foi me chamando a atenção, né? Mas no Rio Grande do Sul tem disso. Tem, né? No Rio Grande do Sul a gente tem esse misto rural, urbano, que traz gente de tudo que é querência, que nem a gente diz por aqui, né? E me diga uma coisa, assim, ó, eu estava olhando aí tua trajetória, primeiro tentativa foi em 2010, 2010. e aí? Eu tinha 26 anos de idade, né? Uhum. Concorri a deputado estadual a primeira vez, foi a primeira eleição da minha vida. Certo. Nunca fui vereador, prefeito, vice-prefeito, concorri direto a deputado estadual porque eu era presidente estadual da juventude do PMDB do estado do Rio Grande do Sul. Certo. Na verdade, naquela época eu já era presidente nacional da juventude do partido também. Uhum. E aí, andava muito no interior do estado, porque na verdade a função do presidente estadual da juventude, uma delas, né, uma das principais, é fundar os núcleos municipais da juventude do partido no interior. Então, eu conheço dos 497 municípios, quase todos, né? Se não, falta aí 20, 15 municípios para conhecer, que eu quero conhecer nessa campanha agora, que se inicia. Ótimo. Então, criei muitos amigos, relacionamento, né? Conheci bastante o Estado e as vocações econômicas, regionais, as peculiaridades políticas, locais, culturais. E acabou que, em 2010, então, o partido me convidou para concorrer a deputado estadual. Certo. Eu concorri a deputado estadual com 26 anos. O pessoal olhava para mim, eu tenho uma cara... Dizem que eu pareço mais novo, né? Bastante. Eu até não tu acho que estás pareço hoje tão... com 38. 38, sim. 38, mas dizem que... Aí eu não usava barba naquela época, então sim. era um horror. Eu chegava com 26 anos de idade, fazer campanha, o pessoal... Tu tem idade para votar, já pra ser candidato a deputado. E política tem preconceito com juventude ou não? Não, até acho que hoje é uma demanda que a sociedade quer, renovação, sangue novo na política, certo. Né? Mas... Não que tivesse um preconceito, o pessoal achava muito novo, entendeu? Sim, e aí, eu tenho 26 anos, né, e tal. Eu era estudante de veterinária na época, não tinha me formado ainda, porque como a campanha eleitoral no meio da faculdade não me deixava me formar, né, sempre, né, tinha que fazer campanha, então fazia pouca cadeira, né, chamava cadeira, né? Cadeira, hoje, disciplinas, né? É. E até porque, né, tinha que trabalhar ao mesmo tempo que estudava e tal, pagava a faculdade, então não era fácil. Certo. E a faculdade de veterinária é cara, né? Sim. Então, o que aconteceu foi isso. Aí eu concorri a deputado, aí quando abriu a urna, o pessoal se impressionou comigo. Assim, muitos, que eu me esqueço, tem uma liderança lá na minha região que dias depois da eleição me deu uma carona para ir de um lugar para o outro ali em Tramandaí e disse assim, pô, tu poderia ter sido eleito, né? Ele olhou para mim e disse, poderia ter se elegido, né? Eu poderia, né? Faltou pouco. Não, mas o que eu quero dizer é que muitos não acreditavam, assim, começaram a se impressionaram com a votação. Né? Eu fiz 26.895 votos. Nossa, mãe. Na primeira? Eu fiz mais votos que muitos deputados eleitos na época, né? Sim, com certeza. De outros partidos, colegiando é mais fácil de entrar. E aí eu fiquei de suplente, fui diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral, e aí no último mês daquele mandato eu assumi a Assembleia Legislativa por um mês. Certo. Eu já estava eleito para o mandato seguinte, né? Mas foi uma experiência de vida. A gente aprende mais nas derrotas do que nas vitórias. Né? As derrotas são mais... Pois é, isso é algo assim, ó, primeiro eu quero te perguntar assim, o porquê política? Tu tem, assim, tradição familiar? Não. Simplesmente... Não, o que aconteceu foi o seguinte, eu, na verdade, meus pais, zero de política, entraram na Assembleia a primeira vez na minha posse, em 2015. Então, não sabiam nada de política e, no início, até não gostavam muito que eu fizesse política, porque achavam uma coisa ruim, assim, sabe? Sim, a política ela é muito malfadada, né? Naquela época, final da década de 90, tinha aquele efeito do Collor, né? Teve a redemocratização, então teve uma euforia democrática ali, no primeiro voto, né, dos brasileiros, né, no primeiro presidente eleito pelo voto direto, né? Que o Tancredo e o Sarney foram eleitos pelo voto indireto, e depois o Sarney assumiu, daí veio a redemocratização com o voto eleição direta. E aí, uma eleição histórica, né, com um monte de candidatos
famosos, várias correntes político-ideológicas no primeiro turno. Povo engajado. O povo engajado, era criança, mas me lembro Sim, bem, assim, sim. daquele momento do Brasil, assim, né? Sim. E leio, né, a história para saber da importância daquela eleição. E aí o Collor veio e foi impeachmentado. Então a minha mãe, por exemplo, ficou extremamente decepcionada. Não voto mais em ninguém. Não sei o quê, Até porque o Collor veio como uma promessa. Caçador de marajás. Nossa, era uma coisa assim então, então, né? assim, aí o que aconteceu? Aí, no final da década de 90, o movimento estudantil também estava arrebentado, porque deu a redemocratização. Parece que... Eu até brinco, né, que o movimento estudantil brasileiro era que nem o cachorro que corre atrás do carro, né? Fica latindo, bravo, quando o carro para, não sabe o que fazer com ele, né? Sim. Então, é boa analogia, então, sim, muito bom. O movimento estudantil estava muito enfraquecido e também comparava-se muito aqueles movimentos da década de 80, direto já. Então, essa juventude hoje não faz que nem antigamente, nós é que fazíamos política e tal. Eu não sei se é aquilo que me instigou, mas eu comecei a fazer parte do movimento estudantil da minha escola, depois... Aí comecei a fazer parte do movimento estudantil da minha cidade, depois da minha região, depois do estado. Eu cheguei a ser vice-presidente da União Gaúcha dos Estudantes. Tu é natural de Tramandaí? Tramandaí, estudava em Osório. Em Osório, certo. Então, eu morava em Tramandaí, estudava em Osório e comecei a fazer movimento estudantil nas duas cidades. Na Aliança Tramandaense dos Estudantes, reativamos a Aliança Tramandaense dos Estudantes, e depois na União dos Estudantes de Osório, ambas estavam desativadas desde do final do início da década de 90. Né? Certo. Depois que deu a redemocratização, aquela euforia, acabou o movimento estudantil. Parou. E aí a gente reativou as entidades estudantis e até hoje, né, boa parte delas são ativas. Aí. E aí eu comecei a fazer movimento estudantil e comecei a notar que tinha necessidade de me filiar a um partido político. Né? Naquela época, a juventude do PT era muito forte no movimento estudantil. Eu penso que foi uma das maiores, ou se não uma das maiores, digamos assim, oposições já feitas no país, né? Era muito ativo. Era o governo Fernando Henrique Cardoso, e aí eles... Nossa, era ferro na boneca, né? No Fernando Henrique. Eu gostava do Fernando Henrique, sabe? Sempre, gosto muito até hoje, e sempre gostei muito do governo do Fernando Henrique e tal. E, bom, enfim, eu não entendia bem de política econômica naquela época e tal, né? Mas achava legal aquele negócio do Plano Real, né? Que começou a dar certo. Eu me lembro que da mega inflação... Ainda no início da década de 90, eu peguei um pouco daquilo, né? Daí depois veio a URV, Unidade Real de Valor, né? Que era a migração da moeda, né? Da mudança das moedas. E depois veio o Plano Real, que daí parou a inflação. Meu pai é contador, então sempre me contava o negócio da inflação e tal. Eu achava o governo Fernando Henrique, eu aprovava o governo Fernando Henrique. Mas é que tinha uma coisa na época que se chamava overnight. Sim, overnight, claro. Tu ia aos bancos no dia de manhã, no outro dia tu chegar no gerente do banco, ele pegava um bloco dizendo o que aconteceu na noite. E disparava o teu dinheiro. Isso. Mas disparava porque a inflação lá fora estava um absurdo. Desvalorizava. Desvalorizava. Ela dava uma disparava a moeda, né? Disparava a moeda. Ela dava uma falsa ideia que tu tinha ganho alguma coisa. Sim, né? milhões de cruzeiros, de cruzados. Né? Eu me lembro daquilo. Isso. Então é o seguinte, aí o que aconteceu? Eu entrei no movimento estudantil e um dia tu vai ter que entrar no partido, porque no sistema brasileiro, se tu não entrar no partido, não consegue praticar tuas ideias, não consegue se desenvolver naquilo. E a juventude do PT ali comigo, até tinha bons amigos, até hoje tem no PT, né? E o pessoal eu nunca fui de esquerda, né? Sempre, Sim. Não gostava da esquerda, não achava que era o jeito correto, nada contra quem pensa assim e tal, mas não era o meu estilo. Aí comecei a procurar partidos. Aí eu me lembro que a internet naquela época estava iniciando, era discada, então eu olhava nos sites, na internet, poucos sites disponíveis. O site do PMDB era uma porcaria naquela época. Horrível, e ainda demorava muito para abrir, né? Isso, e aí quando eu procurava, não achava nada assim dos partidos. Me lembro que teve um livreto da Fundação Partidária do Partido Progressista Brasileiro, hoje PP, na época PPB, né, que era o sucessor da Arena. Quando eu vi que era o sucessor da Arena, não é comigo. Que era da ditadura, né? Ainda não tinha é comigo. Da ditadura. E daí foi que eu entrei no PMDB, né? Fui convidado para ir numa reunião do PMDB, né? E aí gostei do PMDB, comecei a pesquisar sobre o PMDB, Ulisses Guimarães, Pedro Simon. Pedro Simon, uma referência. No meu município, o PMDB estava na oposição, mas já estava se articulando para a eleição municipal, em 1999, isso. E eu tinha 15 anos de idade. Aí me convidaram para entrar na juventude do PMDB de Tramandaí, que estava montando uma comissão provisória. Eu fui o último membro da comissão, são 5 membros, eu era o 5º. Certo. E aí depois eu virei presidente da juventude do PMDB de Tramandaí, depois fui presidente estadual da juventude do PMDB, fui presidente nacional da juventude do PMDB, e aí concorri a deputado em 2010, 14, 18, sou o deputado mais votado do MDB na Assembleia Legislativa, atualmente com 53 mil votos, e fui presidente da Assembleia Legislativa até mês retrasado, até fevereiro deste ano, final de janeiro deste ano,
E na verdade, o MDB é o partido da minha vida, né? Hoje é o partido da minha vida. Eu só tenho esse partido da minha vida, só me filiei nele, não pretendo sair, não tenho... Que é raro Nunca isso. tive vontade de sair do PMDB, É mesmo raro. quando tive derrotas e tal. Sim, porque é raro hoje, né? Hoje existe assim, parece que eu vejo muito, que nem a gente combinou nos bastidores, não vamos falar de futebol, né? Sim. Mas a gente vê muito essas acomodações, essas fugas de um partido para o outro. Daqui a pouco, uma coisa já é interessante assim, ó. Primeiro, tu vê que tu citou, Eu me criei no PMDB, tu citou, no MDB. tu citou a Arena e tu citou o MDB. São assim, ó, para quem é mais jovem, até antes de tudo te parabenizando pela tua experiência e pelo teu conhecimento em política brasileira, porque não é todo mundo. Tu citou várias coisas aqui, tu não era nascido, né? Mas assim, ó, Arena e MDB era o que dominavam a cena, né? Tu não tinha para onde correr. Era bipartidário. Era bipartidário. Por incrível que pareça, hoje nós temos radicalizações bipartidárias, extremistas Tem polarizações. polarizações, né? Mas assim, ó, primeiro chama atenção, tu vai para um partido que é um partido já de muita tradição, né? Citaste nomes aí que se confundem com a história gaúcha e nacional, né? O Pedro Simão, o Ulisses e tal, né? E essa tua postura de dizer assim, não, aqui eu me crio e aqui eu fico. Porque eu gostei, me senti bem. Eu acho que é um partido que tem seus defeitos, né? Como todos, como né? todos os partidos têm. Eu fui presidente nacional da Juventude e sou secretário nacional do partido agora, né? O presidente nacional é o Baleia Rossi, de São Paulo, e eu sou o primeiro secretário. Então, eu cheguei longe demais no MDB. Jamais imaginei que chegaria tão longe no partido, né? Fui secretário-geral do Diretório do Rio Grande do Sul 3 vezes, fui secretário adjunto mais jovem da história, entrar na Executiva Nacional, executiva presidida pelo Pedro Simão. Então, tem uma história no partido que eu tenho o maior orgulho, né? Sou membro do Conselho Curador da Fundação Ulisses Guimarães, que é a fundação partidária. Todos os partidos têm que ter uma fundação de estudos políticos, por lei, né? Que recebe 25% do fundo partidário, para devolver para a sociedade em cursos, em formação política. Eu cheguei a dar aula nos cursos de formação política do partido. Então, assim, eu realmente tenho uma identificação com o meu partido muito grande, mas sei que tem defeitos, né? Então, Com certeza. Não concordo com tudo. Né? Não, até assim, ó, é óbvio que pela tua trajetória se nota que tu devia ser o sujeito que escolhia o lado do campo quando era guri, porque assim, ó, tu tem uma liderança nata, né? Essa liderança pela maneira que tu te posiciona e pelo que os outros enxergam em ti. Senão tu não teria esse desenvolvimento tão rápido em todos. Mas quando a gente fala em MDB, PMDB, MDB, né, o que se escuta falar muito é assim, ó, é o partido que vai ir para o lado que venceu. Né? O leigo falando. Né? Ele diz assim, não, o MDB é o seguinte, o lado que tiver vencido, o MDB vai estar lá. Né? Então, assim, ó, a gente vê candidatos que estão em certas siglas que não correspondem àquela sigla, que não vou citar nomes aqui, né, para não polemizar, mas assim, que a gente olha e diz, mas não tem nada a ver com a sigla. Né? As siglas, a princípio, partidárias, elas têm uma vocação, digamos assim, de esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, elas têm um posicionamento ideológico. Né? Não é, que nem tu falou há pouco, não, a Arena não, porque a Arena é o resquício da ditadura, o PT assim, coisa assim. Não. A gente vê muitos candidatos que estão em legendas que não combinam com o sujeito. Tá? No caso, o MDB te acolhe, tu tem uma total identificação. Como é que tu vê essa situação do MDB como esse partido que ele vai se anexar a quem está ganhando? Na verdade, atualmente o MDB tem uma postura de independência do governo federal, inclusive disputou a presidência das duas casas legislativas nacionais contra os candidatos governistas. Né? O Arthur Lira, por exemplo, enfrentou o meu presidente nacional, o Baleia Rossi, na Câmara dos Deputados, venceu o pleito. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, enfrentou a minha pré-candidata à presidência da República, que é a senadora Simone Tebet. Né? Simone e o Baleia concorreram contra os candidatos da chapa antigovernista. Né? Entendi. Não no sentido de ser anti o governo, mas no sentido de não ser a chapa oficial, né? Não ser o candidato oficial do governo federal. Mas no passado recente, de fato, tem razão. Desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Itamar foi o governo nosso, né, do MDB. Então, o vice do Collor entrou no MDB, no PMDB na época, e era o presidente da República. Então, o governo era do PMDB. O governo Sarney foi o governo do PMDB, né, que, aliás, iniciou... O governo Sarney é mal falado, porém, mas se for parar para ver... Ele fez a transição democrática e implementou as regras principais da Constituição. Né? Por exemplo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, entre outros programas e políticas que existem até hoje no Brasil, foi implementado ali no governo Sarney, que aliás está de aniversário hoje, fez 92 anos. Nossos parabéns aí.
Depois tu tens o governo Fernando Henrique Cardoso, que o MDB participou do governo, depois tu tem o governo Lula 1, 2, Dilma 1 e 2. No Dilma 1 e 2, o presidente Temer foi o vice-presidente da Dilma e acabou virando presidente depois do impeachment. O que acontece? O sistema político brasileiro, que o Sérgio Abrantes fala que é o sistema de presidencialismo de coalizão, né? O Sérgio Abrantes é um cientista político, aliás, é famoso mais por ser marido da Miriam Leitão do que... Sim, sim. Eu li o último livro dele agora, por sinal. Então, o Sérgio Abrantes cunhou esse termo, né? Presidencialismo de coalizão, que é um sistema meio estranho no mundo, porque, na verdade, tu tem uma falta de maioria parlamentar do presidente da República eleito. Tu é obrigado a fazer os... E tu, quer dizer, tu te elege presidente da República com 30 deputados, 40 deputados. Vai fazer o quê? O Lula, quando no auge da popularidade dele, elegeu no PT 55 deputados, 60 deputados. Isso quando tava... A Câmara Federal tem 513 deputados. Então, tu tem 10% da Câmara Federal. Tu não Ingovernável. Ingovernável. Então, tu tem que começar a fazer uma coalizão. Isso que é o presidencialismo de coalizão. Né? Então, tu começa a fazer essa coalizão chamando siglas para poder compor a tua maioria parlamentar. Senão, tu não governa. E o MDB, o PMDB na época, tinha o maior número de deputados federais. Hoje não tem mais, mas na época tinha. Então, o PMDB tinha lá 60 deputados federais, 70 deputados federais. Não tem como montar maioria sem o PMDB. E se o PMDB, por sua vez, não participar da coalizão governista, o governo não governa. Aí começa a atrapalhar o andamento da agenda eleita pelo presidencialismo. Porque o presidencialismo, tu fulaniza... Eu sou contra o presidencialismo por causa disso. Eu acho que tinha que ser... Eu sou parlamentarista, né? Porque na medida em que tu tem um programa, é maior que as pessoas. Né? Só que hoje tu tem um presidencialismo que incentiva o populismo, né? Que é quer dizer, o presidente falando com... tendo uma prática populista muito mais apropriada para ele, para fins... Não estou falando mal do Bolsonaro, do Lula, Sim, da eu Dilma. entendo o que quer dizer. Tu está falando do sistema como ele está estruturado. O sistema ele favorece o populismo. Exato. Né? Então, o brasileiro gosta de votar numa pessoa, na verdade. Muito, nós muito. somos uma cultura latina, né? Então temos aquela coisa do nosso Salvador, líder. do né? líder, sim. Dá uma certa forma de um paternalismo, né? Total. Errei agora. Sim. Patriarcal, né? Patriarcalismo, né? Sim. Então, basicamente é o seguinte, tu tens aí um sistema presidencialista que o presidente se elege com um programa, só que o Congresso não tem esse programa. O Congresso, ele está eleito... Pelas outras pautas. Não, é que tu pulveriza, né? Porque tu está num pluripartidarismo. Total. Que tu tem lá 30 partidos na Câmara dos Deputados, cada um com a sua pauta. E outra coisa, hoje tu entrou numa fase do sistema, pelo enfraquecimento dos partidos políticos brasileiros, que o deputado, o senador, ele tem uma pauta que é dele. E conflita, tu falasse isso agora, conflita com o programa partidário. Então tu tem lá no Partido Socialista Brasileiro um liberal, muitas vezes. Sim, mas que aí vai dar Tu tem no Partido Social Democrata um comunista, tu tem no Partido... Enfim, tu tem no partido lá de direita um sujeito mais de centro-esquerda, tu tem no partido de centro-esquerda um sujeito de direita. Certo. Né? O próprio MDB aí, ele alberga hoje correntes a nível nacional de esquerda, de centro e de direita. No MDB tu tem de tudo. Né? Sim. Então, tu tens um problema do fortalecimento dos partidos. Enfraquece os partidos, fortalece as pessoas. E as pessoas, cada um pensa de um jeito. Então, quer dizer, tu tem o presidente da República com um programa e tu tem o Congresso Nacional com outro programa. Né? Como é que tu faz para poder praticar o programa eleito pelo presidente da República? Né? Então, tu tem que compor maioria no Congresso. E aí tu faz concessões para a maioria do Congresso. Né? Certo. Então, é por isso que o PMDB, por ter sido o maior partido do Congresso, hoje é o maior partido do Senado, um dos maiores da Câmara ainda, ele tem uma importância. Tem uma importância fundamental e pega essa fama do tipo, mas é o partido que, no final das contas, dá governabilidade. Dá governabilidade. Então, se o MDB não desse a governabilidade a nível nacional, né, provavelmente já estaria atrapalhando o Brasil. Né? Então, claro que daí também, eu estou falando aqui o lado positivo, o lado moral da coisa. Agora tem o lado imoral daquele com certeza. Cidadão lá que está lá fazendo negócio no governo, que é cargo, que é isso. Bom, é diferente. Sim. Mas isso tem no MDB, tem no PSDB, tem no PT, tem no PSOL, tem no... Como é que é o partido do Bolsonaro agora? O PL. Tem todos os partidos. Porque o ser humano tem defeitos. Né? Total. Então, as pessoas não podem achar, utopicamente, que os partidos não vão ter defeitos. Porque é formado por ser humano, né? Seres humanos. Né? Sim, com certeza. A faculdade de negócio de Harvard diz que business is people. Negócios são pessoas. Sim. Partidos políticos são pessoas, empresas são pessoas, instituições são pessoas, são formadas por pessoas. Então, se as pessoas têm defeitos, as instituições, sejam elas políticos, privados, culturais, sociais, esportivas, né? Estou falando de futebol, são pessoas, né? Tem erros. Né? Tem erros, com certeza. Tem os erros humanos. Né? Então,
acaba que o MDB também tem seus defeitos, né? Mas a verdade é que o MDB ele tem representa, a meu ver, uma média do pensamento político nacional, na medida que o brasileiro, em geral, né? Ultimamente nós estamos numa outra fase aí do comportamento político brasileiro, mas em geral os brasileiros são pessoas que têm um pensamento mais centrista, né? Mais moderado, sim, né? não tem aquele radicalismo. Eu diria até que hoje nós temos aí 20% do lado direito, 20% do lado esquerdo, 15%, 15% para lá, 15% para cá, que são o núcleo duro lá dos polos radicais, Sim. que são os fanáticos Sim, lá, né? que isso se vê nas pesquisas quando tem as rejeições. Pronto. Jamais votaria naquele sujeito. Isso aí. Então, tu tem lá um X% que são radicais, mas Sim. tem uma borda dos dois polos que são Sim. bordas que estão votando por exclusão. Quer dizer, eu não quero a volta do PT, voto no Bolsonaro. Eu não quero a reeleição do Bolsonaro, vai votar no PT. Sim, sim. Mas, em geral, tu tem no meio dos dois caminhos, né, tu tem um caminho do meio ali, que é um caminho mais ponderado, moderado Sim, e racional, sim. que é onde o MDB transita com maior qualidade, facilidade, que é o chamado centro. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, o MDB sempre teve esse comportamento, porque com isso eu consigo conversar com os dois lados, né, e consigo dialogar para a gente achar ponderações que possam representar em soluções para as pessoas. Né? Então, acho que o MDB tem muito disso. Tu estás assim, ó, tu é jovem, já tem bastante uma carreira política cada vez ficando mais robusta, mas assim, ó, tu falaste agora, bom, nesse momento nós estamos assim, desde que tu começaste a fazer política, né? Política tu começaste antes até da questão da candidatura e tudo, pelo teu jeito de ser. Mas vamos falar assim a nível de candidatura e tudo, depois da eleição, o que tu nota de diferença? Porque assim, ó, se tem um lado positivo hoje, é que hoje a política está na boca do povo. Né? Esse é o lado positivo. Um tempo atrás eu até fiz uma postagem que na última Copa do Mundo aconteceu um fenômeno que eu acho que nunca aconteceu no Brasil. Não se sabia a escalação direito da seleção, mas se sabia os ministros do STF. Né? Então, tu chegava para um popular, olha, eu não sei quem é que vai pegar a lateral esquerda do Brasil, mas eu sei quem é que está lá. Né? Então, por causa disso também, desse aquecimento político. Né? Então, esse seria o lado positivo, o pessoal está falando. Lado negativo... E eu vejo que tu também cita isso no teu diálogo, quando tu coloca o Sarney, né? Pô, o Sarney foi um sujeito que é transição, um sujeito... A política se entende muito para o leigo, aquela coisa assim, tem que resolver agora. Nós já tivemos muita história, muitos problemas, corrupção e tal. Eu quero um cara que me resolva tudo agora, que vai ao encontro do que tu estava falando para a gente aí. Não, esse salvador da pátria, essa coisa toda. Mas o tempo que tu entraste até agora... O que tu vem sentindo da política? Tu sentiu essa transição, essa polarização? Como é que está sendo assim a forma que tu está percebendo a política? Ela está muito parecida quando tu entrou? Ou ela modificou em algum aspecto? Está mais difícil falar com o eleitor? Eu vejo assim, o político hoje muito... Apesar de a gente ver assim, que até nos próprios programas humorísticos e tal, sempre a política foi motivo de normal, isso é em todo mundo. Mas hoje a gente vê assim, ó, que é muito difícil para o político se posicionar, né, na frente de um eleitor sem ser visto como assim, ó, é um sujeito que inevitavelmente vai ir para a corrupção, é um sujeito que eu não sei o que está fazendo lá, está colocando, digamos assim, está gerando empregos, cabide. Então, assim, ó, tá difícil a visão do político. Antes também era assim, sempre foi assim para ti? Não, acho que a classe política é a calça na vitrine, né? A calça da vitrine é a que tu consegue enxergar, né? Então, ela é exposta a todos para todos verem, né? As outras calças estão guardadas no estoque, dobradas numa caixa que ninguém está vendo, né? Então, obviamente, todo ser humano tem defeitos. Esses defeitos humanos... eles são mais expostos na classe política, né? Certo. O que não significa que esses defeitos não existem na sociedade. Aliás, com certeza, os políticos, por representarem a sociedade, eles acabam sendo uma média da sociedade, né? Então, é isso que as pessoas não se dão conta. As pessoas pensam que o político, e que a política em geral é totalmente... parece que veio de Marte. Vem de Marte, não, mas como é que esses caras foram parar lá? Como é que o Gabriel chegou lá? Aqui na Assembleia Legislativa? Justamente, chegou o Gabriel... da vida que ele teve lá em Tramandaí, na sua região, no seu estado, na sua representação. Pessoas, e aí, é isso. Eu não sou melhor ou pior que os outros, eu sou um ser humano normal. Sim, que tem a tua trajetória. Que acabou sendo eleito porque eu lutei por isso, né? E me habilitei e me dispus, né, principalmente, a representar as pessoas. Também tem um lado ruim, né, dessa questão, porque tu fica exposto publicamente, a tua vida privada já não existe
tão privado assim. Aí né? que eu quero pegar o gancho. Tu falaste muito bem, é a calça na vitrine, mas hoje tem redes sociais. Bom, então é onde eu queria chegar, para responder a tua pergunta. O que mudou de 1999, 2000, quando eu entrei na política partidária, até 2022, quando eu estou aqui concorrendo agora como pré-candidato ao governo do Estado? O que mudou foram as tecnologias de interação. Como é que tu interage com o teu interlocutor? Antigamente, eu até estava brincando agora nas prévias do MDB, que deu uma disputa intensa e tal, entre eu e um outro deputado. E aí muita gente acaba, né, sendo machucada no processo, e aí tem que unir todo mundo depois que passa, então é uma complexidade. E o pessoal me pergunta muito, como é que tu faz? Nunca aconteceu uma disputa tão intensa. Não é verdade. O MDB fez prévia em 90, fez prévia em 94, fez prévia em 2014, fez prévia em 2001 e fez prévia em 2022. Por que 2022 parece mais intenso que as outras? Porque agora tem o WhatsApp. Ah, sim. Então, como é que tu vai... Como é que o filiado lá de Itacurubi ia saber a opinião do filiado de Itati, no litoral norte? Itacurubi fica na fronteira oeste. Como é que o filiado de Alpestre, no norte gaúcho, ia saber o que pensa o filiado de São Lourenço do Sul, aqui na zona sul do estado? Nunca ia saber, né? Ou quase nunca. Talvez teria que ir num evento, mas aí todo mundo vai no evento, vai 1.000 pessoas, vão muito no evento. 2.000 pessoas é um exagero no evento partidário. Aí tu tens lá 2.000 pessoas que não representam, né, todo mundo, né? Então, basicamente, hoje com a rede social, tu tem uma exposição da tua opinião. Nas faculdades de jornalismo, eu não sou jornalista, mas aprendi que lá se ensina que tu tem o emissor da informação e o receptor. Né? Hoje todo mundo é emissor de informação. Antigamente era o jornal, a rádio, a televisão. Agora, qualquer cidadão emite opinião, informação, E emite notícia. muita coisa falsa. E tem terreno fértil para as fake news, né, para as notícias falsas, e aliás, fake news cada vez mais perigosas, então, esse é um outro assunto. Mas também tu tem uma opinião que tu vai... E outra coisa também, tem uma coisa interessante que a psicologia explica, que é a falta de empatia, que tu estão conversando aqui ao vivo. Eu vejo a tua reação facial, vejo se tu fica triste, tu fica assustado, se tu fica feliz, se tu fica emocionado, né? Quando eu estou no WhatsApp, eu estou escrevendo, né? Geralmente escrevendo ou mandando um áudio, tu já não consegue ter a mesma percepção do teu interlocutor. Com certeza. Então, aqueles freios sociais que tu tens quando tu está interlocutando ao vivo, tu não tem quando está na Tem pessoas que são verdadeiros, assim, ó, gentlemen, quando se encontram, Isso. e quando estão nas redes são guerreiros vikings. Eu tenho um amigo meu que se eu mostrar o Facebook dele e te apresentar ele depois, tu vai dizer, não, esse Facebook não é dele, invadiram o Facebook dele. Porque o cara é uma moça, né, extremamente educado, gentil, respeitoso, e no Facebook ele se revela, assim, ele vai para cima total, né? Sim. Então, o que eu acho? Eu acho que isso mudou o debate público em geral no mundo, né? Tu vê que a guerra agora que está na Ucrânia e na Rússia lá, né, muita coisa acontece através de informação, de narrativas diferentes, e às vezes até quando tu tem um mais entusiasmado querendo ganhar like no Instagram lá, o russo vai, é aí que vocês estão, vai lá e bombardeia o cara. Então, tu imagina, o mundo mudou, né? Mudou então, bastante. a política também é influenciada por isso, que a política é a atividade humana mais primitiva que existe, Sim, né? Do ponto de vista de liderar sociedades, de organizar sociedades, né? Sim. Seres humanos são seres que vivem coletivos, não vivem isolados, né? Não, já dizia Aristóteles, o homem é um animal político. Exatamente, é um animal político. Então, a política ela é impactada por isso. Né? Então, isso mudou. Eu tenho dificuldade com o meu perfil mais moderado. Né? Eu não até costumo brincar, não vai sair uma turba de gente aqui na avenida, aqui, na Carlos Gomes, aqui. Moderação. Não, isso não. Vai sair radicalizando. Isso, inclusive, Gabriel, para quem faz podcast que nem o meu, não dá like. Pois é. Like, o que dá, se tu chegasse e dissesse assim, e que é o que eu não busco nesse programa, porque eu busco na tua linha, tá? Eu acho que a gente precisa de diálogo, acho que dialética é importante, ouvir partes, ouvir antagônicos, né? Eu acho que uma sociedade só evolui, só cresce, quando tenta ser, digamos assim, pluriauditiva, né? Não adianta a gente pegar só um setor e dizer, não, vamos por aqui. Tá entendendo? Mas assim, ó, o que dá realmente a repercussão é quando dá o bolo. Dá porradaria. Se tu chega e diz assim, não, eu tenho um problema aqui com fulano dentro do partido, aquela é um baita do sem vergonha. Amanhã Gabriel disse que o fulano é um baita do sem vergonha. Então, assim, infelizmente a gente tá nesse momento, né, que está radicalizado até nas redes sociais pelos haters. Né? Hoje é muito fácil, tem o cancelamento. Né? Tu pode chegar lá e falar uma bobagem. Aliás, podcast está perigoso. Muito perigoso. Os últimos cancelamentos famosos. Hoje tem que ser. A minha filha, às vezes, disse, esses dias, eu não sei quem é que eu entrevistei aqui, minha filha disse, pai, cuida para não ser cancelado. Eu disse, por que não? Porque é um movimento feminista, tu vai querer colocar tuas expressões. Já falando em feminismo e falando nessa coisa da expressão, o gaúcho, por si só, a nossa querência aqui, ele é um povo faca na bota,
né? Ele é um povo que tem na tradição fio do bigode, honra e um monte de coisa, que quando a gente viaja pelo Brasil e em alguns outros setores, a gente não enxerga tanto. Tu acha que é muito diferente fazer política no Rio Grande do Sul do que fazer política, por exemplo, a nível de Belo Horizonte, a nível do Nordeste? Tu tem alguma experiência nisso? Eu fui presidente nacional da Juventude do PMDB, né? Hum. E andei o país inteiro. Não conheço duas capitais brasileiras até hoje, que é o capital do Amapá, Macapá e Rio Branco, no Acre. Mas conheço todas. E conheço muitos deputados estaduais. Fui presidente da Associação dos Deputados Estaduais do MDB do Brasil. Certo. Então, conheço um pouco de política nacional. Assim, não sou especialista, mas conheço um pouco. Eu acho que sim. Acho que a política no Rio Grande do Sul é totalmente diferente, muito diferente, né? Nós temos defeitos aqui também, não dá para achar que a gente é o suprassumo, né? Temos nossos defeitos. Perdemos muito tempo no nosso desenvolvimento estadual, na medida que outros estados nos ultrapassaram com mais protagonismo, com mais unidade. Nossa, né? Muitas vezes a nossa falta de unidade não favorece o desenvolvimento. Eu tenho um amigo meu de Pelotas, né? E eu vou muito seguido a Pelotas, né? E a gente vê toda aquela história, né? Enraizada em Pelotas. E eu disse que os últimos anos, o Rio Grande do Sul começa a ficar uma grande Pelotas. Um estado que tem sua vocação pecuária e tudo, mas assim, um estado que começa a ficar... foi o melhor índice de desenvolvimento, foi o melhor não sei o quê. Nós vamos ficando. O que a gente pode fazer na tua... É o seguinte, nós estamos vivendo um momento inédito no Rio Grande do Sul. Tá. Né? Então vamos contextualizar os últimos 8 anos aqui. Né? Eu fui líder do governo Sartori, na Assembleia, o deputado mais jovem da legislatura passada. Agora já não sou mais. Inclusive, quando tu falaste dessa marcha no torno do Parcão, não sei o que, eu lá sei eu na Redenção, para não ficar chato, os dois lugares, eu imaginei o Sartori na frente. Não, vamos lá, é capaz de levar a mãe junto. E fui presidente da Assembleia Legislativa agora no governo Leite, né? Então, assim, eu posso dizer, com testemunho ocular da história recente gaúcha, né, que foram governos que mudaram bastante a estrutura, a formação estrutural do Estado enquanto ente público, enquanto máquina pública. Né? O Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que gasta mais que arrecadação, corporações muito fortes, sindicatos muito fortes, são legítimos, são da democracia, mas a verdade é que isso, muitas vezes, ao meu ver, impediu, né, muitos avanços que os governantes evitavam, né, tocar. O momento político nacional era outro, né? Esse momento político nacional acabou a favorecer reformas liberais, né, de diminuição do tamanho do Estado, etc. Então, o Rio Grande do Sul agora ele está numa outra fase. Né? Eu acompanho muito o ranking de competitividade dos estados. Como presidente da Assembleia, eu fiz um termo de cooperação técnica com o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, uma entidade que não é pública, né? Embora estuda gestão pública, é a melhor entidade, a meu ver, de gestão pública do Brasil, sede em São Paulo, e eles têm técnicos de alta qualidade que estudam os índices de performance dos estados e municípios. Né? E no ranking de competitividade do Brasil, competitividade é medir o quanto que uma empresa daqui tem mais facilidade de competir com uma empresa de São Paulo, do Amapá, da Bahia, de Santa Catarina, etc. Então, é um ranking importante que eu estou sempre de olho ali. Então, nós somos o 9º em competitividade hoje no Brasil. O 9º. O 9º. E somos o 6º em população, o 4º em PIB per capita, o 5º em PIB total. Então, quer dizer, nós deveríamos ser o 6º, 4º ou 5º no mínimo, né, em competitividade, porque as nossas empresas precisam competir melhor no mercado, até porque nós estamos no extremo sul do país, né, longe dos mercados consumidores maiores, como é o caso do Sudeste, em que pese sejamos perto do Mercosul. Né? Então, tem fatos prós e contras. Né? Então, esse ranking de competitividade, ele abre o porquê que tu é o 9º. Né? E aí ele começa... Tá, vamos ver aqui, infraestrutura. Nós somos o 19º em infraestrutura. Em qualidade do pavimento, 12º, se não me engano, nos últimos rankings que aconteceram. Notório. A infraestrutura não é só estrada, é porto, é aeroporto, é saneamento. Né? Então, quer dizer, o Estado começou a perder posições em qualidade de educação, qualidade da saúde. Né? Quer dizer, nós temos na região sul do Brasil 3 grandes polos de saúde. Sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 2 estão aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e Passo Fundo. Certo, é uma referência. São Vicente de Paulo. O outro é Curitiba, né? Outro município que tem tanto serviço médico de ponta, de alta tecnologia. Então, nós temos aqui potenciais. A iniciativa privada aqui funciona muito bem. No Brasil, onde tu encontra gaúchos, em qualquer estado brasileiro, tem riqueza. Né? E aqui no Rio Grande do Sul,
que só tem gaúchos, né, tu tem dificuldade de desenvolver o estado muitas É vezes. o que eu ia te dizer, o gaúcho ele é considerado quase um Midas quando sai do estado, onde Mas- ele toca, Mas e aí tu fica pensando, pô, mas se lá fora ele toca e faz ouro, por que aqui o estado Não, tá mas assim? aqui é o problema do setor público, não é o Uhum. setor. O gaúcho é um trabalhador, é Nato. produtor, ele transpõe desafios. Acorda cedo. Acorda cedo, dorme tarde. Ele é um povo, como tu falasse, qualquer lugar que tem gaúcho aí tem prosperidade. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, tu tem um sócio oculto que te atrapalha muitas vezes, que é o Estado. Sim. Porque o Estado lato sensu, o Estado Sim. de maneira geral, né? Município, Estado, União, mas não vamos falar do Estado do Rio Grande do Sul enquanto ente federado. O Estado muitas vezes está te atrapalhando, tu nem sabe, né? Tu está lá produzindo o leite lá na tua propriedade, o soja, o milho, o trigo, o produto de origem animal, ou na tua indústria, a caneca, o vestuário, o produto tecnológico, né? E tu está lá com a estrada esburacada. Né? Tá com a estrada esburacada. O que vai acontecer com a tua estrada esburacada? Vai aumentar o teu custo de frete. Com certeza. Vai aumentar o custo do frete quando tu sai da tua fábrica ou da tua propriedade rural e vai aumentar o custo do frete quando tu vem de outras regiões para trazer produtos para o teu negócio, seja no comércio, no serviço, seja na tua indústria ou na tua propriedade rural. Então, quer dizer, o Estado do Rio Grande do Sul, pelo fato de muito e muito tempo não ter feito alterações na sua estrutura, gastou mais que arrecadação, foi displicente com o investimento público, né? O Estado não investia nada praticamente, ou quase nada, nos últimos tempos. Para ter uma base, o orçamento do DAER no Rio Grande do Sul, que é o nosso Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, né, que cuida das nossas rodovias não pedagiadas, ele tinha um orçamento histórico de 130 milhões de reais por mês. Isso é praticamente metade do orçamento de Tramandaí, né, do meu município. Né? Quer dizer, como é que tu vai conseguir conservar as rodovias estaduais, muito menos ampliá-las, a sua qualidade, duplicá-las, fazer acesso asfáltico em municípios, etc., se tu não cuida, se tu não tem dinheiro. Né? Então, agora, nós estamos vivendo um momento inédito depois da reorganização das contas públicas. Né? Então, é um assunto chato, Gabriel, não fala nisso. O pessoal, às vezes, da minha assessoria, está muito técnico, né? Tu fica explicando bilhões, milhões. Mas eu vejo pelo contrário. Eu acho que, depois eu vou te fazer uma outra pergunta sobre que tem a ver com isso. Eu acho que o gestor, porque o político, ele é, na sua essência também, o gestor, ele tem que ter informação e se capacitar. Ele não tem que entender porque recebeu o voto, recebeu a carta do eleitor dizendo vai, que ele diz, bom, estou pronto. Né? Na verdade, isso tem um nome, que tu falasse, concordando contigo, que é gestão pública baseada em evidências. Sim. Né? Na medicina, eu sou médico veterinário, desde a década de 70 tem um movimento na medicina humana e medicina veterinária que só faz baseado em evidências. Só faço medicina baseada, não faço no achômetro. Não faço porque me disseram que isso aqui dá certo. Não. Fui fazer uma visita lá, vi que aquele campo, aí eu acho que é aqui. Ou, por exemplo, eu sou clínico de pequenos animais, Sim, então sim. Tu vai atender um cão, um gato lá, não, vou aplicar esse medicamento porque eu acho que dá certo. Não pode. Tem que ter certeza que Sim. a evidência Depois tu vai entregar o animal e vai dizer, eu acho que morreu. Pode dar errado até, né? Muitas Sim. vezes o tratamento não é tão efetivo, eficaz, mas a verdade é que tu foi baseado em evidência, tu está seguro no que tu está fazendo. Então, é assim que funciona também na gestão pública. A gestão pública tem até um movimento agora, é interessante isso, na época das fake news, contra a medicina baseada em evidência. Chega a ter isso, né, no mundo. Sim, sim. Os caras são contra a medicina baseada em evidência, né? Então, a gestão pública tem que ser baseada em evidência. Claro que não pode ser só técnica, né? Do ponto de vista da tecnocracia, senão tu podia fazer concurso público para ser governador, sim. Não pode ser uma matemática, uma exata, né? Tu tens o tempero da política. O que é o tempero da política? É aquela ciência humana, que é primitiva, que sempre existiu, que é como as pessoas pensam. Né? Então, o eleitorado, por maioria, pode dizer, não, eu quero alguém que faça uma gestão mais à esquerda, ou mais à direita, ou mais ao centro, mais liberal, mais estatal, não é? Com menos intervencionismo do Estado, com mais... Uma pergunta. O eleitor já pensa isso ou o eleitor pensa assim, eu quero saber se o Gabriel vai trazer brita até a minha porta? O eleitor faz a meu ver, ele tem ele é imediatista, porque ele tem que ser mesmo, né? Eu achei muito interessante isso, eu já trabalhei nas 3 esferas de governo, estadual, municipal e federal, seja no executivo ou no legislativo, e eu acho muito interessante que o município, acontece exatamente isso que tu fala, né? Lá no governo federal, no governo estadual, o cidadão é um número. Sim. Planilhas, gráficos, dados, etc., que mostram lá tantas mil pessoas. Faz um censo e... Tu tem lá, né, dados do governo que vão mostrar tantos mil contribuintes e tal. E no município o número fala
tem endereço, tem nome, está na tua frente, cobrando soluções, que é o Passa cidadão, por ti, cruza na cidadão padaria. real, vida real, né? Tá lá, eu fui secretário municipal, então o pessoal me pediu falar comigo, não tinha hora marcada, não tinha nada. Sim. Chegou lá, eu quero falar com o secretário. Pá, Tem que entra me aí, o que houve? atender. É o meu tributo vamos que lá. tá pagando O isso senhor aí. pode esperar um minutinho, o secretário terminando uma reunião? Pode. Então tá, Sim. então espera aí. Chega aí, passa, o que houve? Não. O que aconteceu foi o seguinte, o que aconteceu com o bueiro lá na frente da minha casa, lá, a lâmpada? Estamos aqui criando um projeto de desenvolvimento da cidade. Não, eu quero saber de desenvolvimento, eu quero saber do meu bueiro, da minha Não lâmpada, tô conseguindo estacionar da de vaga longe, da né? creche do meu filho, É né? isso aí, É é uma isso vida aí. real dos É brasileiros, isso aí. né? Inclusive, às vezes, ligam para os gabinetes e fazem colocações. Não, é do jogo, né? Só falta dizer assim, olha, eu preciso de queijo, acabou o O queijo. parlamentar estadual não está tão próximo que nem o vereador, tá, que é Sim. municipal e o federal assim por diante, mas todos nós temos as nossas funções no país. Sim. Então, basicamente é o seguinte, eu acho que sim, eu acho que o eleitor tem esse imediatismo, né, de buscar a solução imediatamente. A estrada não tem ideologia, né? A estrada não é de esquerda nem de direita, ela é uma estrada, né? E ela melhora a vida das pessoas. O leito de UTI novo que abriu no hospital, ele atende lá do comunista até o capitalista ou até alguém sem ideologia. Então, ele não tem ideologia partidária. Mas também é verdade que o eleitor ele tem lá um jeito de ver através dos seus costumes, Ser a mais sua conservador, cultura. ser mais... Exatamente. Né? Ele tem uma opinião sobre quem tem que ser governante do Estado. Eu, como pré-candidato a governador, por exemplo, tenho focado muito na solução dos problemas. Estou mais na tua linha. Quero saber o seguinte, como é que vai ser o gaúcho e a gaúcha vai ser atendido pelo governo do Estado? Não, porque o contribuinte, que nem tu falaste há pouco das nossas estradas de rodagem, o contribuinte ele está lá, está sendo todo mês... O imposto ele tem que pagar, não foge, depois tem imposto de renda. Daqui a pouco ele vai fazer uma viagem, não estou nem falando dessa parte do transporte agrícola, que vai aumentar o custo porque estourou um pneu, ou porque... Não, estou falando do sujeito que pega, fica, fim de semana, visitar um parente. Tudo esburacado. Onde é que está indo o meu dinheiro? Exatamente. É só o que você pensa. Então, aí tu vê na televisão, porque fulano desviou verba. Mas olha como é interessante, tu tem ideologia nisso também, né? Porque, veja bem, quando tu fala com os partidos de esquerda, eles defendem deliberadamente aumentar o gasto público sobre a arrecadação. Pega o governo Tarso Genro aqui do PT. Sim. Ele defende isso. Sim, sim. Se tu pegar os discursos, os textos, os livros que ele publicou, ele defende isso. Sim. Tem até um fundo teórico, tem economistas famosos aí no mundo que defendem também Sim. o gasto acima da arrecadação. Vai fazendo eles que lá... não fazem por maldade, eles fazem porque acreditam que isso vai desenvolver naquilo. o Estado. Sim, eles acreditam que desenvolva, que chegue uma hora que essa bolha diminua pelo que foi feito. Ele acha que, tem uma incoerência, porque o governo Tarso aumentou muito o custeio da máquina pública e não o investimento. Né? Então, ele se endividou e gastou acima da arrecadação para aumentar o custeio da máquina. Ele não investiu em infraestrutura. Até porque tem uma tradição no Estado que não se reelege, né? Então, tipo assim, eu explodo e deixo depois para o outro já vai pegar. O outro, no caso, fomos nós do MDB. Com certeza, porque daí tu sai no auge, que tu abriu todas as torneiras. Isso. Né? E aí depois tem que cortar. Né? E vem um malvadão. Mas tu tem tá em voga agora. Exatamente, tu tem uma questão ideológica nisso, né? Tem programática, né? Porque os partidos esses partidos defendem o gasto acima da arrecadação. Então, o eleitor... Quando tu vai, outra coisa que os partidos de esquerda defendem, diferente de nós, é o tamanho do Estado, da máquina pública. Quantas estatais tem que ter? Né? Quais são as intervenções que o Estado faz na economia? Sim. São maiores. Sim. Né? E tu tem lá, por outro lado, né, no outra ponta, lá na extrema-direita, tu tem lá um jeito agressivo de fazer as coisas, que muitas vezes não anda a relação do governo com a sociedade, com o parlamento, porque tão agressivo que não tem diálogo. Sim, né? com certeza. Então, tu tem uma pitada, um tempero, sim, de ideologia, mesmo no imediatismo. Né? Imediatismo, eu quero soluções, mas o fim, todo mundo quer a mesma coisa, que são coisas melhores. E eu, sinceramente, acredito que ninguém está na política para fazer o mal. Sinceramente, não acredito que alguém vai lá, eu vou lá para destruir o meu país, o meu Estado. Sim. É burrice, uma estupidez. Sim. Mas eu acredito nos caminhos para fazer o bem. Né? São caminhos diferentes. Então, isso, muitas vezes, tu vai debater na eleição. Certo. Né? Como é que é o caminho que o deputado Gabriel Souza defende para ser governador do Rio Grande do Sul? O caminho assim assado. Sim. O cara da esquerda vai defender diferente, o cara da direita vai defender diferente. Sim. E aí nós vamos chegar mais rápido ou mais devagar, ou não iremos chegar, ou iremos nos nossos objetivos comuns. Né? Então, tu tem lá... Eu acho que o eleitor percebe isso, sim. Eu acho que o eleitor está ligado nessa nuance... Né, programática, ideológica, de posicionamento, de forma de ver o mundo, né? Como nós vemos o mundo aqui, né? Vamos ver o mundo de maneira... Veja bem, a política é algo bem... Filosoficamente, é uma filosofia. Nós estamos falando, eu sei. Filosofia política. A minha área é filosofia. Mas assim, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta. Num ambiente como a Assembleia, que é bem eclético, tem de tudo que é coisa lá, como é que é um político se posicionar, um sujeito que estuda,
traz dados, que se prepara, com um outro que foi eleito porque até um voto de protesto, vou dar um nome fictício, Tião da Canha. Né? Daqui a pouco tem lá o Tião da Canha que se elegeu. Né? E o Tião da Canha se elegeu como protesto, se elegeu porque no Brasil acontece isso. Hora e meia um eleito e tu fica pensando como é que aquele cara está lá. Ah, mas é porque representa uma parte, não quero aqui citar um determinado segmento. Mas tu deve cruzar com colegas nessa tua trajetória política que não tem essa veia de preparação, que pensa a política de uma outra forma, num sentido muito emoção, num sentido muito... Tem tudo isso lá? Vai, como tem. É? Tem de todos os tipos, só que todos têm que ser respeitados, porque, na verdade, eles representam uma parte da população, né? Foram eleitos porque representam. Né? A função, muita gente, até quando eu vou falar com escolas, né? Jovens que estão querendo aprender mais sobre política e tal, seguidamente acontece, ser convidado. Uma das perguntas que me fazem, o que deputado faz? As pessoas não sabem. O deputado representa. Como assim representa? Não, representa o pensamento, o jeito, a cultura, a forma de pensar de uma parte da sociedade. Por isso que tu tem 55 deputados e tu tem a média da população gaúcha ali. É por isso que o nome dos parlamentos, o apelido dos parlamentos é Casa do Povo, né? Isso, a Casa do Povo. Porque a Casa do Povo não é porque a quantidade de pessoas que cabe na galeria, né? Sim. Às vezes chegam lá, eu fui presidente da Assembleia, chega um mal educado lá, que é a Casa do Povo, eu faço o que eu quiser. Não, aqui é a Casa do Povo, mas não, é a Casa da Mãe Joana. São coisas Casa diferentes. do Povo, porque o povo está sentado no plenário, representado por seus representantes eleitos. Exato. Então é por isso que chama-se Casa do Povo. Sim. Até porque se fosse assim, se fosse o contrário, se fosse pela quantidade de pessoas, eu ia ter que montar, sei lá, um estádio. Não, o estádio não seria não caberia. 11 milhões e meio de gaúchos. Não como é que eu vou botar 11 milhões e meio de gaúchos numa arena, né? Que nem fazia na Grécia Antiga. Sim. Para fazer a ágora lá, né? Para a gente poder fazer debates. Não tem como, né? Então, tu tem a democracia representativa, que representa a população e toma decisões outorgado e autorizado por ela nas eleições. Por isso que o nome do negócio chama-se mandato. Tá. Mandato. Tu dá um mandato ao representante para que este o represente. Então, lá tu tem uma pleia de deputados, são 17 bancadas na Assembleia Gaúcha, da esquerda até a direita, tem do PSOL até o Novo. Né? E essa quantidade, essa dimensão, essa amplitude ideológica, programática, tem um debate democrático, que é a essência da democracia, que tu tem deputados de todos os pensamentos políticos, inclusive aqueles que representam esse tipo de pensamento que tu falasse, esse tipo de comportamento que tu falasse, que são deputados que... Está lá o sujeito. Que também representam um eleitor que talvez não quer ser representado por alguém. E que vem ao encontro daquilo que tu falaste há pouco, né? Que é a cara também da sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa, gaúcha. A gente não pode se achar melhor ou pior que os outros porque a gente tem um comportamento que a gente acha o adequado. Né? Então, a verdade é o seguinte, tem gente que acha a mim, por exemplo, muito chato ficar aqui falando de números, de dados. O cara veio aí com essa conversinha. Quero falar, inclusive agora na pré-campanha de governador, não é? O pessoal da comunicação aí que está me acompanhando aí diz assim, Gabriel, tu tem que ser mais emotivo. Sim, legal. Tu tem que ser mais emotivo. Você vai ter ser mais torcida de futebol. Tu não pode ser tão técnico e tal. Sim. Pô, mas como assim técnico? Arregaçar as mangas. Estou falando dos números aqui do Estado, mostrando como faz, a minha opinião, né? Pô, não sou dono da verdade e tal, mas não é o jeito que eu quero mostrar aos gaúchos, que posso resolver os seus problemas e tal. Não, mas tu tem que ter mais emoção, né? Então tem que fazer uma média aí, né? Tem que também fazer uma média, porque a política também é emoção, né? Não, e a razão brasileira é uma razão emotiva, né? Ela não é uma razão como nós europeia. Nós somos seres emotivos, mas, por exemplo, se tu chegar ao norte da Europa, aquele pessoal já é um... Né? Nós temos essa coisa... na Alemanha, lá, que o cara é mais né, pragmático, embora tenha a colonização alemã aqui. Tem. Mas tu tem aqui uma cultura... acho que o ser humano é assim, é emoção Com também. certeza. Então, as pessoas querem saber o seguinte, por exemplo, eu posso explicar as coisas de maneira emotiva, né? Emotiva que eu digo com mais sensibilidade. Vamos lá. Eu tenho um programa que eu quero revitalizar, não reativar, porque ele existe ainda, que é o programa Primeira Infância Melhor, que foi o governo Germano Rigoto, do MDB, que criou. Né? O governo Germano Rigoto foi um grande sacado, eu acho, assim, que o grande legado do governo Rigoto para o futuro. Todas as realizações que o governo fez, esta é a maior realização. E virou uma política de Estado, é uma lei. Então, todo governante tem que cumprir, independente de qual partido. Que é muito legal. O PT cumpriu, o MDB cumpriu, o PSDB está cumprindo e tal. E é um programa que mexe com a primeira infância, né, como já diz o nome, de 0 a 6 anos. Crianças que estão na barriga da mamãe, lá desde o pré-natal até finalizar os seus 6 anos de idade. Por quê? Porque as evidências mostram que nessa fase da vida o cérebro do indivíduo é formado
Então, tudo que acontece ali é fundamental para o resto da tua vida. Né? É o start que vai dar não vou ser assim tão determinista, mas é o start que vai dar muito do que vem depois. Exatamente. Então, ali tu vai formar o teu cérebro, tua capacidade cognitiva, inteligência emocional, tem que ter nutrição. Existem estudos não pode ter violência. Existem estudos que até carência de proteína pode causar deficiências que depois o sujeito não recupera. Tem estudos que dizem que uma febre no primeiro ano de idade, a depender da gravidade, pode prejudicar o desenvolvimento cerebral da criança de maneira, às vezes, imperceptível, mas que pode dar um dano no seu desenvolvimento humano no futuro. Então, o governo Rigoto criou esse programa. Eu quero revitalizar. Certo. Bom, mas eu posso explicar isso de um outro jeito. Eu sou pai de... meus amigos, eu sou pai de uma menina de 4 anos, que adora. É isso eu aí. sei que lá em casa... eu vejo nela, e vejo mesmo, desenvolvimento acontecendo através do incentivo, das provocações, dos estímulos que nós damos a ela, como pai, como mãe. Eu quero que isso aconteça também nas famílias do Rio Grande do Sul, em especial as mais pobres. Então, para isso, tem um programa, que é o PIM, Programa Primeira Infância Melhor, que visita as famílias nas suas casas e que vai... a partir disso, ajudar essas famílias mais carentes a receber todo o acompanhamento para que essa criança de 0 a 6 anos se desenvolva de maneira adequada, para que tenhamos uma vida adulta mais confortável, mais promissora. Eu vejo então, tu tem jeito de falar também, não precisa ser um professor de... Não, exato. Mas eu acho que... gestão pública, eu acho que o bom político é aquele que adequa o discurso ao seu público. Né? Se tu está num lugar mais, digamos assim, que quer esse discurso mais... científico, pautado por números, tu traz. Olha, eu estou num outro público que eu também quero tocar, mas eu tenho que trazer outro discurso. Exato. Né? Porque daí tu vai conseguir. Eu vejo que as tuas pautas têm muito de... essa que tu falaste, tem a ver com a educação, tem a ver com equilíbrio fiscal, né? Que já é um pouco o equilíbrio fiscal é fundamental, que são o que as famílias fazem no seu dia a dia. As famílias tentam fazer isso todos os meses, né? Não gastar mais do que ganham para poder dar o provento da sua família, dos seus familiares. Então, o Estado também tem que fazer a mesma coisa. Então, dá para explicar de uma maneira... dizer para as pessoas, né, como isso é próximo da vida delas. Né? A gente faz conta em caderneta. Às vezes a gente acha que está distante, que é um político, alguém veio de Marte. Sim, surgiu. Né? E, na verdade, são seres humanos que vão desenvolver ações para ajudar a vida dos outros seres humanos da sua comunidade. Tu citaste o governo Rigoto, eu vou te trazer algo aqui. Ó. No governo Rigoto, o secretário da Educação, da Agricultura, acho que era o Odacir Klein. Sim, o Odacir Klein. Que não é meu parente, eu sou Klein, tá? Sou José Klein. Muita gente acha que é meu tio, mas não é. Tá? E ele tinha junto com ele o adjunto que era o... Caio Rocha. Não, mas eu estou falando do Palomino. Ah, não, esse era o presidente da Fundação de Pesquisa da... Exato. E eu fui... Isso. E eu acho que ele era MDB, se eu não me engano. Sim, sim. E eu fui faleceu já, ex-prefeito de Vacaria. Faleceu, exatamente, terra da maçã e tal. Palombini. Eu fui convidado por ele lá na época para fazer um trabalho junto de piscicultura. Eu tinha uma empresa de piscicultura, é outra coisa, antes disso aqui. E eu me lembro que eu estou com ele caminhando por dentro da Secretaria da Agricultura e daqui a pouco chega outro sujeito e diz assim, o pessoal está quebrando a cabeça. Por quê? Aí ele me explicou, disse, não, José, a gestão anterior saiu, apagou todos os dados. Nós vamos precisar de um bom tempo para situar aonde estamos no Estado. Veja bem, tu fala muito em dados, eu acho isso valoroso. Ainda está assim. Gestões antagônicas sabotam... veja, como é que funcionava antes? Né? Antes tu tinha tudo que acontece na vida pública, no órgão público, tem um negócio chamado processo administrativo. Aliás, eu sou autor da lei aqui que regulamenta o processo administrativo. Uma lei que não vai dar um voto. É uma das leis mais importantes do Estado. Não corta... Não corta. Mas ninguém sabe. Mas como é que tu está incentivando algo que não corta, que não tem... Não, corta. É ao contrário. A minha lei diminui a burocracia, etc. Mas não corta a fita. Mas não corta foto é a foto. Não inaugura a obra, não inaugura a obra. Mas então, diminui a burocracia, torna mais ágil o processo administrativo, tudo é documentado, né? Então, tu não pode fazer verbalmente, se faz verbalmente está errado, tem que fazer oficialmente. E agora, né, nos últimos anos, nós temos um programa no governo do Estado chamado PROA, né, que, se não me engano, iniciou no governo Ieda, depois vários governos ajudaram. Né? Hoje ganha prêmios internacionais e nacionais. O PROA é o Processo Administrativo Eletrônico. Então, tudo que tu faz no PROA fica na nuvem, né, que a Procergs cuida, que é a estatal de tecnologia de informação do Estado. Então, fica mais difícil fazer. Antigamente, tu pegava um processo administrativo e podia botar na lata de lixo, né, se tu fosse mal intencionado, né, queimava. Né? Os computadores lá, como tu não tinha nada de backup, digital, tu podia lá deletar completamente os arquivos e tal. Hoje,
Com o PROA, tu tem o número do PROA, né, acessa lá no sistema e tu tens ali toda a memória, né, do que aconteceu. Claro que ainda pode ter sacanagem, provavelmente ainda possa vir a ter e tal, mas a tecnologia está nos ajudando a ter uma gestão pública mais séria, né? Isso é bom. Gestão Transparência. pública com continuidade, né? Uhum. Então, o PROA é um dos programas muito interessantes que o Estado fez aí. E na Assembleia Legislativa, nós aderimos ao SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações. Uhum. Então, é a mesma coisa que o PROA. Então, assinaturas hoje não é mais, né, antigamente. Sim, Quando sim. tu vê um político, um governador, um prefeito, Aham. aqui no Estado, né, quando vê um governador assinando um papel físico, é simbólico. Simbólico. Eu fui governador em exercício aqui do Estado, Sim. em janeiro, Sim. por 3 dias. Sim. Então, tinha lá os atos que eu assinava simbolicamente, mas, na verdade, eu tenho uma senha eletrônica Sim. que eu assino eletronicamente os processos, né? Então, a minha assinatura é digital. Coloca a senha ali, digital. Só eu tenho a senha. E está né? resolvido. E eu assino os meus processos no meu tablet e é isso, né? Antigamente, quando a gente vai sancionar leis, eu promulgava leis como presidente da Assembleia Legislativa, tinha lá um ato político, né, com televisão, imprensa e tal, a comunidade beneficiada, vai assinar, promulgar, o ato da promulgação da lei, o presidente da Assembleia Legislativa me dava uma caneta lá, assinava, mas aquilo é simbólico, né? Hoje em dia tu tens... Então, isso facilita, né, a preservação da memória. Facilita a transparência Não também. existia isso em 2002, 2003, quando o governador Rigoto assumiu, oriundo do governo Olívio, né? Então, o governo Olívio assumiu, foi um horror, desastre total, deletaram tudo nos computadores e tal. Misérias. Então, claro, também depende do ser humano que está ali operando, porque a sacanagem, como eu digo, o ser humano tem seus efeitos, né? Então, eventualmente, tu tem lá um mau caráter que, seja de que partido for, pode fazer alguma sacanagem. Não só partido, atua em tudo, né? Mas, em geral, assim, a gente está mais protegido, as informações públicas são mais protegidas, tem a lei de acesso à informação, a LAI, né, que o cidadão pode ter acesso, tem o princípio da transparência na Constituição, que eu sou autor também da emenda constitucional, né, eu botei na Constituição do Estado um princípio da administração pública da transparência. Certo. Então, tu tem aí uma série de regras, né, para dar transparência a teus atos públicos que te tornam mais suscetível a críticas, inclusive, mas é mais transparente, né, no uso do dinheiro público. E como a gente está se aproximando aqui do final, pelo teu tempo também, o papo está muito bom, a gente podia ficar muito mais tempo, mas eu sei que tua agenda é puxada. Eu noto que política, principalmente quando se aproxima em época de eleição, né, já desde que se elege, né, me corrija se eu estiver errado, existe a política sendo feita e existe já um pensamento para a reeleição dentro do... Né? Parece que atuam simultâneos, né? E isso a gente sabe que muitas vezes é assim, joga a verba lá, porque é lá que vem o voto. Aqui não joga a verba porque a gente não tem representatividade, talvez não venha votos. Tu citaste aqui algumas coisas que tu disseste, José, isso eu estou fazendo não vai me dar voto. Né? Tem como a gente fazer uma política, não digo totalmente desvinculada, que seria um sonho, né? Dessa política já pensando em reeleição, porque a reeleição também, as pessoas pensam assim, não, mas é questão de manter empregos. Não, mas é questão também de continuidade de trabalho. Não é só manter empregos, é questão de ter uma pauta que vai poder se dobrar em tempo, em prazo, né? Como é que tu vês isso, assim, ir, que nem com as tuas próprias palavras, ir ao encontro de coisas que não me darão votos, pelo menos imediatos? Olha, eu gostei muito da tua fala. Eu fiz coisas que eu perco voto na Assembleia. É que eu gostei muito da tua fala quando tu falas assim, José, tem certas coisas que nós temos que fazer que talvez, veja bem, tu está falando em crianças, né? Essas crianças, essa conscientização, isso vai ser eleitores que talvez vão se formar daqui a lá sei eu quantos anos. Mas temos que fazer. Não, mas tem coisas que eu perco voto na Assembleia, que eu fiz. Né? E aí? Quando fui líder do governo Sartori, eu defendi uma pauta de privatizações e extinções de algumas estatais. Sim. E extinguimos 13 estatais. Não fiz para ganhar voto, porque certamente não ganhei nenhum e perdi, eventualmente, algum outro que eu poderia ter dentro dos servidores que se sentiram prejudicados privadamente dos meus atos, dos meus colegas, do ato do governador, de ter proposto, de eu ter votado, ter liderado a base aliada, né? Mas é super no que eu acredito, né? Então, tem que ter... Eu acho que a gente tem que fazer política com princípios, né? Princípios, valores e, principalmente, convicções. Porque a gente escuta muito assim, não mexe naquilo que é vespeiro.
Não mexe. Pois é, mas Eu daí... vou privatizar aquilo, não, mas vai privatizar mas daí, então, aquela classe, os mas daí sindicatos chegamos no vão... Estado que quebrou, né? O Estado Exato. do Rio Grande do Sul. No futuro, vamos ver. Daí chegou o futuro, né? O futuro chegou. Sim, o futuro Eu até já disse, está aí. quando eu fui deputado, né, eleito primeira vez, eu fui mais jovem da legislatura, cheguei na Assembleia, e aí, geralmente os deputados não votavam tanta coisa polêmica. Até tem Sim. um deputado, amigo meu, que disse que em 12 meses ele votou mais coisas importantes que votou em 12 anos de mandato. Vê só. E é verdade o que ele falou. Porque é aquela coisa, uma coisa polêmica aqui, outra ali, mas a pauta, que nem foi o governo Sartori, né, de pautas polêmicas o dia inteiro, todos os dias, toda semana, tinha uma pauta polêmica na sessão. Total. Lá, aqui no governo Leite também, né, ele enfrentou muitas coisas, um governo reformista e tal. Então, se tu não fizer com convicção, né, quer dizer, por isso que eu tenho o tempero da tua visão de mundo, né? Quer dizer, se fosse governos de esquerda, não fariam, né? Talvez fizessem coisas para aumentar ainda mais o Estado. Eu duvido o governo do PT vir dizer, não, a gráfica pública não tem mais razão de existir. Tu acha, sinceramente, que o Estado tem que ter uma gráfica? Sim. Não, Sim, sério. sim, É uma piada. Não, aqui tem coisa. Não, vamos combinar. A gente já tentou emplacar carroça, né? Então tem coisas Vamos assim. combinar, né? O Estado tem uma... Não, acho que a gráfica já serviu para alguma coisa, né? no passado. Né? No passado, ok. Não, tem o seu porquê. Mas nem, exemplo, nem tudo que teve. A Corag imprimia... Corag era a gráfica do Estado, nós extinguimos. A Corag imprimia 700 unidades do Diário Oficial do Estado por dia. Só em prefeitura nós temos 497, órgãos públicos mais não sei quantos, mais... obviamente tinha muito mais que 700 leitores do Diário Oficial do Estado. É a publicação estatal pública mais importante do Rio Grande do Sul. Sim. Como é que vai ser 700 unidades? Então, quando eu era presidente do Grêmio Estudantil lá da minha escola, nós imprimia mais jornalzinho da escola do que a Corag Diário Oficial. Então tem alguma coisa errada. Algo está errado. Então como é que pode a Corag imprimir menos jornalzinho menos unidade do Diário Oficial do que nós imprimimos de jornalzinho do Grêmio Estudantil do Marquês do Herval, né? Não tem como, né? Tem alguma coisa errada. É que não estão justificando a existência da gráfica imprimindo 700 unidades lá para dizer que imprimiram. Se o Diário Oficial é eletrônico, né? Por isso que é 700, tá entendendo? Mas porque tem pouco leitor, porque é eletrônico. É eletrônico, não tem por Tudo quê. bem. Então, por que tu faz o Diário Oficial impresso só para justificar a existência da gráfica? Aí alguém diz, não, mas a gráfica dá lucro. Sim, óbvio, né? Porque o Estado só pode comprar dela. Pô, se desse prejuízo, aí não dá, né? Esse é o sonho de qualquer investidor privado, é que tu tem só pode comprar de ti. Eu fiz uma reflexão, uma vez, num programa de rádio ao vivo, debatendo com um deputado do PT, que estava defendendo a existência desses órgãos, assim, tá, mas então o Estado serve para dar lucro? Não, mas a estatal dá lucro. Tá, mas serve para dar lucro, então. Daí vão abrir uma padaria, a Padergs, né? Padaria do Estado do Rio Grande do Sul. Né? O diretor administrativo da Padergs, diretor-presidente, assessor do diretor, secretário, concurso público para a Padergs. Não, o serviço público é super importante nas áreas onde as pessoas precisam do Estado, né? Onde não precisa, como é o caso de uma gráfica, não precisa existir a gráfica, né? Sim, não tem. Porque não é só o custo, eventual custo da estrutura, é o custo de oportunidade, né? Quer dizer, eu destaco um procurador do Estado para assessorar a gráfica, eu destaco um auditor fiscal da Fazenda, que poderia estar fazendo outra coisa. Vai todo o governador tem horas de trabalho que tem que despachar com o presidente da gráfica, o secretário de Estado de Administração, no caso, que tinha que ficar cuidando lá, o controlador, a Controladoria Geral do Estado, que é a CAGE, tinha que auditar as contas da gráfica. Então, esse profissional, esse servidor, podia estar fazendo outro serviço que é mais apropriado para as funções do Estado do que ficar fazendo isso na gráfica. Dando aquela... Então, com todo o respeito. Então, tu extingue a gráfica e vai pegar essa galera e vai botar em outras áreas onde eles rendem mais para a população. Né? Daí o porquê a essência do serviço público, que é super importante. Então, na verdade, não é o problema o serviço público. O problema é o que tu faz com o serviço público, né? Pois então. Onde tu loca, onde tu investe. E daí tudo tem a ver com qualidade, com efetividade, com legitimidade do serviço público, né? O cara está pagando o imposto, ele tem que receber de volta o serviço em qualidade, né? Nas áreas onde ele precisa. Ele não precisa que o Estado faça uma competição com as gráficas privadas. Sim. Que era o que estava acontecendo. Né? Eu pego o exemplo da gráfica, que é o mais... Sim, é o mais... Então, para concluir aqui, porque o nosso tempo está esgotando, mas veja bem, isso tem um tempero da política, né? Certo. Quer dizer, tu tem evidências que mostram que isso aqui é uma coisa que pode ser reformada, pode ser mudada, mas, eventualmente, a tua ideologia política vai contra aquilo ali. Então, não é uma questão, como eu disse, a estrada não é ideológica, o imediatismo do eleitor lá. Né? Tu tens soluções que são baseadas nas evidências que mostram que isso aqui tem que ser feito. Bom, então, às vezes, tu perde voto.
Com mas certeza. está a favor das suas convicções. Então, eu acho que, às vezes, exatamente, tu faz ações que tu não ganha voto, às vezes tu faz até ações que perde voto. Mas vai ao Se encontro tu for do teu... pautado da por tua... ganhar voto hoje em dia na era das redes sociais, eu vou primeiro ver o algoritmo, o que o algoritmo me diz, que é o que muitos fazem, né? Porque senão, Sim. Se, É aqui você é que eu vou... favorável a isso, você é contrário àquilo, senão eu vou perder voto. Eu vou ganhar like no Facebook e no Instagram. Eu não sou o deputado com mais likes no Facebook e no Instagram, né? Mas posso ser um dos deputados que mais realizei coisas na Assembleia Legislativa no período que estive lá. E a história, por si só, ela passa a ser o grande fiel disso tudo, Com né? certeza. Ela vai contar. Eu tenho que acabar o programa em virtude do nosso tempo, mas eu tenho uma pergunta que eu faço para todo convidado, não vai escapar, que é a pergunta da patifaria, tá? Certo. Que é uma pergunta bem patífica, que eu não vou fazer nenhum âmbito, porque o que eu queria perguntar mais polêmico, eu te perguntei. Vou fazer uma pergunta assim muito singela. Tu incentivaria a tua filha a ser política? Eu acho que eu incentivaria minha filha, vou incentivar minha filha a ter uma visão política das coisas, um olhar crítico da política, né? Quer dizer, entender de política. Se ela vai querer, eu até brinco, né? Olha, eu não quero forçar a Dora, que é minha filha de 4 anos, a nada. Ela vai poder escolher ser da juventude do MDB Mulher, não vai ser obrigatoriamente ser do diretório do MDB. Sendo do MDB não tem problema nenhum. Só tem que seguir a legenda. É uma brincadeira, isso não é verdade. Sim. Brincadeira, daqui a pouco eu iria esse filhinho no PSOL, só para me sacanear. Olha, eu já vi cada história. Aí eu tô ralado. Aí tá ralado. Mas não, brincadeiras à parte. O que eu acho que as crianças, os adolescentes, as pessoas, os adultos em geral, têm que ter uma visão política da coisa. Não pode ser um alienado. Sim, né, sim. Massa de manobra, acreditar nas fake news na primeira vez. Sim, primeira Às já vezes eu sai. também acredito na fake news, depois eu vou ver lá, deixa eu dar uma olhada. Não, Aí eu a ver. pior coisa é tu sair defendendo Ontem eu uma recebi- bandeira que não existe. Deixa eu te contar, ontem eu recebi um vídeo no WhatsApp do Caetano Veloso, num show, caindo, e nos gritos de fora, de Bolsonaro. Ele estava cantando uma música lá, pediu para o público cantar e tinha alguém gritando, Bolsonaro, e ele caiu. E estava o pessoal dizendo, viu só, o Caetano ficou tão bravo que o público dele estava querendo votar no Bolsonaro que ele caiu. Meu Deus E do céu. circulou. Daí eu parei, Público de me Caetano. prestei, né? Peguei no meu celular e botei Caetano Veloso caiu o Bolsonaro no Google. Aí vai lá, fake. Foi em 2009, não tem nada a ver com a coisa. Então, eu acho que tu ter um olhar crítico das coisas ajuda na tua formação como cidadão e te ajuda a construir um país melhor, um estado melhor, um mundo melhor. Acho que isso sim, né? Sim. Agora, você vai querer ser político ou não? Política, o militante, né, e quem concorre em cargos eletivos, em especial no Estado e no país, ele acaba ficando muito longe de casa. Né? É uma coisa que a pior parte para mim, né? Ficar longe da minha família, ficar longe da minha cidade, ficar longe do convívio com a minha filha, que está crescendo. Então, realmente, isso é uma parte ruim da política, né? Que me tira esse convívio familiar. Né? Mas eu optei, então, enfim, é um dano que infelizmente existe, eu tento diminuir sempre que eu tô com dano elas. pontual, mas também pode ter sendo visto uma coisa melhor para o futuro dela e para um monte de gente. Com certeza, estou aqui fazendo a minha parte. Né? Isso ninguém vai me acusar, estou fazendo a minha parte. Deputado Gabriel, foi um prazer te receber Prazer aqui, tá? Te desejo boa sorte aí nos teus futuros passos aí. A casa está sempre aberta quando quiseres aparecer, conversar, trocar uma ideia, falar de projetos. A gente está à disposição. Obrigado, Zé. Um grande abraço e obrigado a todos que ouviram a gente. Valeu.